Olá, tudo bem? Está começando mais um programa Painel Político. E o nosso convidado de hoje é Flávio Mateus dos Santos. Muito obrigado pela presença, Flávio. Te agradeço, mais uma vez, estou participando com vocês aqui do programa e estamos aí para poder fazer uma apresentação daquilo que foi um trabalho que consumiu aí anos de pesquisa, da minha vida, mais de 10 anos de pesquisa e que conflagraram aí no meu curso de mestrado. Foi um curso fantástico e como resultado veio o livro. O Flávio é autor de um livro, A República do Silêncio. Flávio, nesse livro você atesta que Manhuaçu, a nossa vizinha cidade de Manhuaçu, foi uma república. Com base em que você afirma isso? Quando e como aconteceu isso? É uma experiência política que foi efêmera, dentro da história do Brasil e consumiu muitos anos da minha vida de pesquisa. Interessante que eu sou aquele pesquisador, eu sou teimoso, Eu gosto de investigar a fundo um assunto. Desde que eu era jovem lá em Realeza, sempre existia aquela temática de que Manhuaçu foi uma república. Será que Manhuaçu já foi uma república? Então eu ficava indagando, o que é uma república? O que um país precisa de ser para ser uma república? Por que todo mundo fala isso? Por que ninguém nunca conseguiu comprovar nada dentro desse universo? E isso foi me consumindo, Essa pergunta foi me trabalhando até eu fazer a faculdade de História, formar em História enquanto professor. E quando eu fui fazer pós-graduação em História do Brasil, já foi o tema da minha monografia de pós-graduação. E quando eu fui finalmente fazer o curso de mestrado, eu resolvi estudar essa ideia, investigar o que leva um país a ser uma república. Como que um coronel vai fundar uma república no interior do estado de Minas Gerais, nesse período, que foi o ano de 1896. E foi uma pesquisa muito pesada, porque todas as fontes que eu tive acesso sobre esse período falavam Manhuaçu não foi uma república, que o coronel era um louco, E que naquela época existia muita instabilidade política. Então eu comecei a pesquisar sobre o assunto, comecei a fazer um recorte temporal, comecei a me utilizar de várias fontes, de vários documentos da época. Eu tive que estudar como que era o comportamento político das pessoas naquele período, se era comum as pessoas falarem em república, qual que era o significado de república. Então eu tive que fazer uma verdadeira viagem no tempo para poder entender esses acontecimentos e entender por que as pessoas diziam isso. O que estava por detrás dessa ideia de falar que Manhuaçu era uma república independente do Brasil. Então eu comecei a correr atrás de fontes, documentos, jornais da época que existiam. Isso foi publicado no jornal. Houve um desvio de tropas do exército para essa região. Cidades aqui receberam um nome por causa da República do Manhuaçu. Eu estou falando da cidade de Reduto, A palavra reduto no dicionário Aurélio significa alojamento de tropas. Então, como uma cidade vai se chamar reduto? Eu comecei a pesquisar sobre esses assuntos, tudo isso na época, Os coronéis que estavam ligados. E com isso eu tive que desenvolver um grandioso acervo de pesquisa. Foi muito pesado. Tive que mapear a região, criar documentos, que seriam utilizados para a análise, documentos esses que são mapas, que hoje são utilizados até para fazer estudos sobre a nossa região. E interessante é que, com medidas via satélite, mapas que hoje estão aí dentro do meu livro, E que são muito importantes para estudar a região, para você ter uma dimensão do tamanho da região que nós estamos falando. Falar que Manhuaçu é uma república, Qual que era o tamanho dessa república? Manhuaçu, na época, tinha 18.102 km². 52 municípios emanciparam de Manhuaçu. Então, por aí você já começa a ver o tamanho disso, Inclusive Caratinga, Inclusive Caratinga, pertencia a Manhuaçu na época em que essas experiências políticas ocorriam.
Então você começa a perceber que para um país se tornar, um local dizer que vai se tornar um país, ele precisa de ter matéria-prima, precisa de ter tamanho, dimensão, não é? Qual que era a dimensão disso? Então eu tive que medir toda essa região, fazer um trabalho de medição da região, analisar qual era o raio de ação dessa república, qual que era o perímetro dessa república. E isso foi muito pesado. E você ter que pegar esses documentos, analisar ele. Na época, né, eu não sei se você se lembra, eu até te procurei, né? Eu estava fazendo um trabalho sobre república, aí eu falei assim, vou procurar o Salatiel, que vai me ajudar a orientar fontes sobre organização do Estado, como que um Estado se organiza, o que um país, não é, precisa de se tornar para se tornar um país, não é? Legislação, organização legal. E no transcorrer da minha pesquisa, eu fui me incorporando desses materiais. Eu fui percebendo que os coronéis daquela região estavam legislando em causa própria. Criaram uma moeda própria, criaram documentos, uma constituição que a princípio foi verbalizada e que depois vai se tornando um documento para esse povo. Então, eu comecei a perceber todas essas circunstâncias políticas que o município estava sendo levado e o interesse de separar esse município do Brasil. O Estado, não é, naquele período, estava sofrendo um grande processo de instabilidade política. A gente estava tendo aí a Guerra de Canudos, estava tendo um monte de movimentos separatistas aqui no Brasil e um desses movimentos estava acontecendo justamente aqui, que era a República do Manhuaçu. Então, é uma nova página da história que a gente começou a escrever no desenvolvimento desse trabalho. E foi praticamente através de uma teimosia de um historiador, que fui eu. E onde você buscou esses documentos? E quais foram suas fontes? Pergunta interessante, ó. Documentos que estavam desperdiçados na cidade de Manhuaçu. As pessoas não davam muito valor para isso. Estudaram a história, mas eles não aprofundaram nisso. Jornais da época que estavam sendo jogados fora. Isso tudo você conseguiu em Manhuaçu? Isso tudo eu consegui em Manhuaçu. Não é? Documentos que a maioria das pessoas não davam valor sobre a história da cidade. E eu comecei a arrecadar esse material, a correr atrás desses materiais de pesquisa. Existia muito documento que estava em posse de pessoas que, assim, eles não escreviam sobre o assunto e também não deixavam ninguém pesquisar sobre aquilo. Então eu tive que sensibilizar muita gente para ter acesso a esses documentos. A cédula, por exemplo, do Boró, que é a cédula do Manhuaçu, na época eu encontrei um senhor que tinha a original. Ele não queria me ceder. Aí o que eu tive que fazer? Eu tive que pegar uma cópia da original, autenticada em cartório, eu tive que levar para a perícia da Polícia Civil para periciar o documento, para constatar que eu estava utilizando um documento original. E eu consegui, não é, autenticar esses documentos para poder pesquisar. O acesso à fonte foi muito difícil. Livros, não é, materiais de pesquisa, entrevistas com pessoas que tiveram parentes envolvidos naquela trama política toda. Isso envolveu um estudo profundo sobre história oral que eu tive que desenvolver e que inclusive abriu muito a minha mente enquanto historiador para poder recriar esses documentos. Na época, a mídia dizia que o movimento não existia. Ele não existia no papel, mas ele existia na mente das pessoas, existia no coração delas. E isso fez com que fosse recriado esse período. Então a história oral ela é muito importante por causa disso, porque às vezes a história ela é escrita por aqueles que estão no poder. E aí o que eles fazem? Eles manipulam os acontecimentos históricos, redigem esses acontecimentos à luz daquilo que eles acreditam. Então o historiador ele tem uma responsabilidade muito grande, que é recriar esse momento através de entrevista, dar oportunidade àqueles que não tiveram condição de escrever, registrar os fatos através da oralidade.
E eu fiz isso em cima das entrevistas. E aí eu consegui preencher essa lacuna do tempo através dos escritos que foram apagados, que não foram escritos, eu fiz com que essas fontes falassem. E aí o passado pôde ser recuperado para a história. Na verdade, trata-se de um movimento separatista, não é verdade? Então, e o que levou ao surgimento desse movimento separatista? Foi o domínio da prefeitura de Manhuaçu. Prefeito, na época, era um padre, era o vigário Odorico Dolabella. Ele queria, a prefeitura da cidade. E o coronel Serafim Tibúrcio, que já era prefeito, ele queria ser reeleito prefeito da cidade de Manhuaçu. O que aconteceu? Na época, existia a eleição, E a eleição, existia o grupo de políticos que indicavam o prefeito. O povo votava, mas era a Câmara quem elegia. O povo votou no coronel Serafim Tibúrcio, reelegendo ele prefeito. Mas o grupo de coronéis apoiou o vigário Odorico Dolabella. E o vigário estava no poder, junto com o governador, que era o Crispim Jacques Bias Fortes. Então o voto do povo era praticamente simbólico nesse período. O coronel inflamou com aquilo, o povo me elegeu, eu tenho que ocupar a prefeitura. E foi até o governador do estado, mostrar lá que tinha sido eleito, que o povo tinha votado e que não era cabível que os votos fossem indicados pela Câmara, pelo governo. E o governador não deu ouvidos para ele. Aí ele volta para dentro do município, fecha o município e fala assim, quem manda aqui sou eu. Já que o governador não vai aceitar que eu administre o município, nem ele vai administrar isso. Fechou a região e proclamou a República do Manhuaçu. Colocou moeda para circular ali dentro, colocou um governo próprio, criou uma Constituição e aquela população daquela região ali apoiou. E houve um grande tiroteio aqui na época, expulsaram as autoridades do município, tudo na base do tiro, e fundaram a República. É aí que começa a história, O governador manda tropas, do estado, via até Manhuaçu, as chamadas tropas de linha do estado, vieram para tentar conter o movimento da República do Coronel Serafim Tibúrcio, não conseguiu. Aí ele pede apoio das tropas do estado, do governo federal, vai mandar o exército. Foi aí que o exército veio, para tentar acabar com o movimento, da República do Coronel Serafim Tibúrcio. E eles vieram, se alojaram na cidade onde está o município de Reduto, para poder enfrentar as tropas do coronel. E aí o coronel, após 19 dias, que durou esse movimento de existência da República do Manhuaçu, foram 19 dias separados do governo. Governo próprio, legislação, moeda própria, bandeira, tinha tudo. Toda a estrutura de um país, eles criaram isso, separados, naquele movimento, naquela euforia toda do momento, criar aí uma república independente do Brasil. Quanto tempo durou essa república? Durou 19 dias. 19 dias? 19 dias eles separaram do país, criando um estado separado. Falaram assim, isso aqui é um país agora, o governo não manda aqui não tem autoridade de estado. Foi dado um golpe de estado mesmo, separando. Falaram assim, isso aqui agora não pertence ao Brasil mais. Já que não existe legislação para que o Manhuaçu se submeta ao estado, nem o governo vai se submeter a ele, então não. E fechou a região. Uma região de 18.102 quilômetros quadrados, uma região imensa. Fechada. Maior do que muitos países. Maior do que muitos países. Maior do que a França. Maior do que a Itália. Você disse aí de uma Constituição. Você chegou a conseguir algum exemplar ou essa Constituição não chegou a ser editada? Essa Constituição não chegou a ser editada. Foi uma Constituição verbalizada, no grito mesmo. As leis, eram naquele código de conduta do município,
Então, o que eles fizeram? Eles fecharam isso. Em vez de ser o código de conduta do município, não é? Vai ser o código de conduta do estado dele. Fizeram valer aquela lei e o coronel Serafim Tiburcio como presidente dessa república. E os outros coronéis da região, né? Coronel João do Calhau, que é o meu tio avô, não é? Eu sou neto do coronel João do Calhau também, um dos netos. Fechou a região e dominaram, colocaram aqueles homens todos a serviço desse Estado, não é? As leis ficaram submetidas aos interesses desses coronéis. Então eles apenas ampliaram, foi uma Constituição verbalizada, mas assim, em cima daquilo que já existia de escrito, né? O Código de Conduta Municipal já existia, então eles criaram as regras desse Estado em cima disso, fecharam aquilo ali. O interessante é que até a moeda que eles colocaram para circular, que era o boró, valia 1,5 de serviço, você trabalhava 1 dia e meio, tinha o valor daquela cédula. Você não tinha cédula nacional circulando aqui dentro, era a cédula que o Serafim Tiburcio mandou imprimir. Ah, então ele chegou a cunhar uma moeda... Chegou a cunhar uma moeda, que para era o boró. o estado de Manhuaçu. Para o estado de Manhuaçu. Um estado soberano, vamos dizer assim, né, que foi criado, foi um movimento separatista, então quer dizer, criou-se um outro país. Criou-se um outro país dentro do Brasil. Separado do Brasil, criou-se um país aqui dentro. E para voltar, né, à condição de município, como é que foi feito? Isso foi na pressão ou foi no diálogo? Como é que foi resolvida essa... Foi na base da pressão, não é? Porque eles separaram o Estado, enfrentaram as tropas do governo de Minas, enfrentaram, né, as tropas de linha do governo de Minas. O exército veio com aquela pressão toda, né? Eles vieram aí de trem até Carangola, aí trouxeram canhões, trouxeram armamento, trouxeram tudo. Eles vieram preparados mesmo, porque já sabia, ó, o coronel não tem diálogo, ele fechou essa região, é movimento de caráter separatista. O Brasil já estava enfrentando, nesse mesmo período, movimentos como a Guerra de Canudos, não é? E esse período da Primeira República é um período que tem muito movimento separatista no Brasil. Então o governo, ele já lidava com esse tipo de situação. Então, quando as tropas vieram, elas não chegaram, as federais do Exército não chegou a enfrentar diretamente o Serafim Tiburcio. Ele abandonou o território. Ele abandonou a cidade de Manhuaçu e aí a cidade voltou às mãos do Estado Nacional. Aí o Estado Nacional voltou a ocupar aquela terra, porque o coronel Serafim Tiburcio saiu dali, deixou aquele território vazio e saiu dali. E o curioso, Salatiel, é que depois que você faz um trabalho que nem esse, vão aparecendo muitas outras fontes. Né? Quando eu escrevi o meu livro, essa primeira parte do livro, né, eu agora vou escrever a segunda parte. Eu estou trabalhando em cima da segunda parte do meu livro sobre a República do Silêncio. Eu chamo República do Silêncio por quê? Porque é através do silêncio que você consegue estudar como que o discurso é construído. Olha que coisa interessante, né? Existe o discurso e existe um silêncio. Hoje, por exemplo, né, na hora que a gente vê a situação política do nosso país, tem muita gente falando, mas tem muita gente em silêncio, tem muita gente calada. Só, você está vendo aí sobre o governo, né? Qual a opinião que você tem sobre o governo, sobre o Estado Nacional, sobre a política nacional? Tem gente que prefere não falar nada. Eu sou um deles. E é interessante que é aí que é a partir do silêncio que você começa a estudar como que o discurso é construído, como que os discursos são construídos. E nesse período aí da República do Manhuaçu, eu chamo de República do Silêncio, porque quase ninguém falava sobre isso. Muita gente tinha medo, não é, de falar sobre a República do Manhuaçu, porque se falasse alguma coisa sobre a República do Manhuaçu, às vezes era punido, às vezes era ridicularizado, às vezes era perseguido. Então, durante a escrita desse livro meu aí, eu vou retratando isso. Que você só vê um lado da história. Esse seu livro é resultado de uma dissertação de mestrado. Sim. Você é formado em História. Você fez mestrado onde? Eu fiz mestrado em Vassouras, na Universidade Severino Sombra, em Vassouras. E foi um estudo exaustivo mesmo de mestrado. Um trabalho que assim, me consumiu muito, porque
eu tive que estudar muito sobre a história da região, não é? E praticamente escrever uma página da história dessa região está escrita nesse livro. Você fala aqui de uma pessoa chamada Honório de Vasconcelos, que foi assassinado. Esse Honório, o que ele representou nessa república? O Honório de Vasconcelos, teve muitas pessoas que participaram diretamente desse acontecimento político, né? Honório de Vasconcelos, teve também muitos pesquisadores. Esse Honório de Vasconcelos, ele foi assassinado, foi um senhor, não é? Ele foi assassinado por manifestar ideia política, não é? Ele gritava, viva o Coronel Frederico Dolabella, eles deram um tiro, né? Mataram o Honório de Vasconcelos. Então, mesmo dentro da República de Manhuaçu, existia contrários. Existia pessoas que eram a favor e que eram contra, e que manifestavam ideias políticas, às vezes era assassinado por isso. Quais os partidos políticos que existiam na época? Você chegou a mencionar aqui? Eu mencionei, sim. Existia o Partido Republicano, não é? Eles tinham muita ligação com o Partido Republicano Mineiro, com o Partido Republicano Paulista, mas a maioria que era ligado com o Partido Republicano Mineiro. Então você tinha o Partido Republicano Mineiro, tinha o Partido Monarquista, que é muito pouco mencionado, justamente por quê? Por causa do filho de Dom Pedro I, que morava aqui na região, que era o Barão de Itaperuna. Morava por aqui? Morava aqui em Ipanema, era muito pouco mencionado e muita gente tinha muito medo dele enquanto político. Por quê? Não é? Existiam movimentos no princípio da República que eram movimentos de caráter separatista do Brasil e movimentos que também queriam voltar com a monarquia, movimentos restauradores. E a presença do Barão de Itaperuna, que não é aqui na região de Ipanema, era uma das condicionantes também. Era um dos enfoques políticos que tinham aqui na região para restaurar o poder da monarquia. Então é muito interessante na hora que a gente vê esses personagens. Tinha muitas pessoas envolvidas nessa trama política que tinham medo de falar sobre o assunto. Por isso que o livro se chama República do Silêncio. Você disse aí que está escrevendo a segunda parte do seu livro. Você pode adiantar para nós o que se trata essa segunda parte? A segunda parte é muito mais pesada do que essa república. Uma coisa é você falar que essa república surgiu. A outra coisa é você virar e falar assim, olha, esse trabalho vai auxiliar na explicação de toda a história de Minas Gerais. Porque você veja bem, a mudança da capital de Ouro Preto para onde está hoje Belo Horizonte foi por causa da República do Manhuaçu. Isso mostrou a incapacidade de Minas Gerais ser administrada num lugar igual ao Ouro Preto. Eles tiveram que colocar Belo Horizonte, um lugar plano, não é? Porque aquela região toda acidentada era difícil de administrar Minas Gerais, principalmente com os políticos que tinha lá. Então teve que mudar a capital de Ouro Preto para Belo Horizonte. A segunda coisa que vai estar muito argumentada é o chamado contestado. Foi uma região de litígio, não é? Por causa das fronteiras de Minas Gerais com o Espírito Santo. A República do Manhuaçu ajuda a explicar esses fatores, não é? Que fizeram com que aquela região fosse a região de litígio, de domínio, não é? A fronteira entre Minas Gerais e Espírito Santo nunca foi muito bem definida nessa região. Então, esses são um dos motivos que ajuda a explicar. Outra coisa interessante também é a presença do Barão de Itaperuna, que era o filho de Dom Pedro I, não é? Que estava aqui na região. Isso mostra uma presença política muito forte, restauradora do poder da monarquia aqui dentro de Minas Gerais. Era mais um fator de conflito regional. Além desses fatores, ainda existe um outro fator que é muito importante, que é o surgimento das oligarquias políticas aqui na nossa região. Todo mundo fala que Manhuaçu, Caratinga, Ipanema é terra de coronel. Márcio. Então vai ajudar a explicar isso tudo, esse material. Professor Flávio, eu te agradeço muito a sua presença, né, e muito esclarecedora. E a você, telespectador, o nosso abraço e até o próximo programa.